Olá, meu nome é Patrícia Sugi e essa é a segunda temporada do Quem Nunca? Histórias que a gente vive, mas os artigos não contam. Uma série de crônicas do Ciência Informativa. Ciência Informativa foi criado para ser uma conexão entre o que acontece dentro e fora dos muros das universidades e dos centros de pesquisa. Queremos mostrar as pessoas envolvidas na ciência e trazer causos que provocam emoções em quem escuta. Ao longo da vida, provavelmente você já se deparou com pessoas te perguntando quem é você ou se você é capacitado para fazer alguma coisa. Às vezes, a pergunta vem carregada de julgamento. Outras vezes, é apenas uma dúvida honesta. Mas muitas vezes, ela gera um misto de emoções na gente. Às vezes insegurança ou ansiedade e às vezes é um estímulo para a gente se provar. Nesse episódio da temporada especial LECOI, vamos conhecer o professor Pedro Toni, coordenador desse laboratório e orientador das pessoas que passaram por essa temporada no podcast. Ele vai contar pra gente um pouco da sua trajetória e de alguns dos momentos em que ele se perguntou quem é ele como pesquisador. Afinal, quem nunca se perguntou quem sou eu? Meu nome é Pedro Toni, eu sou professor do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, onde eu coordeno o Laboratório de Ecologia de Insetos, o LECOI, que foi tema desses podcasts agora, dessa série de podcasts agora. E hoje a gente encerra com uma história que eu quero contar para vocês sobre um pouco da minha trajetória até chegar no LECOI. Então, eu fiz biologia, né? Eu sou biólogo, fiz mestrado em ecologia na Universidade de Brasília e o doutorado em entomologia na Universidade Federal de Viçosa. E aí foi muito interessante porque quando eu comecei a estudar as coisas que eu estudo hoje, isso começou a acontecer no final da minha graduação, quando eu estava fazendo um estágio lá na Embrapa. E aí foi quando eu comecei a me interessar por temas da agroecologia, interação inseto-planta, fiz um TCC nessa área com os meus orientadores, e aí depois eu entrei no mestrado. E aí eu entrei no mestrado na ecologia, achando que estava lá trabalhando com ecologia dentro de uns programas de pós-graduação mais conceituados do país, e fui começar a desenvolver o meu projeto de pesquisa, a ideia, né, que tinha começado na minha graduação. E lá na minha graduação eu comecei a trabalhar para entender como que o consórcio de culturas afetava duas espécies que eram praga, uma coisa bem agronômica. Só que como eu estava num programa de pós-graduação em ecologia, eu tinha que dar agora a teoria ecológica, entender os mecanismos ecológicos que estavam por trás disso tudo, e foi aí que deu origem ao meu mestrado, né? Entender como esse consórcio de culturas afetava a interação inseto-planta, considerando uma praga especialmente. E aí foi aí que começou, né, a minha história na ecologia, mas nem tanto, porque até então eu achava que eu estava abalando, que eu era ecólogo, mas rapidamente jogaram um banho de água fria em mim. Então, quando eu estava defendendo o meu projeto de mestrado, que eu fui apresentar lá o consórcio, a minha ideia dos mecanismos ecológicos que eu ia trabalhar, e aí a gente foi fazer uma qualificação, onde a gente apresentava para todos os professores que estavam presentes, e um professor que hoje, por acaso, é meu colega no lugar onde eu trabalho, lá na Universidade de Brasília, vinculado ao mesmo programa de pós-graduação que eu, ele, rapidamente, a primeira coisa que ele me falou é que o seu trabalho não tem nada de ecologia. Seu trabalho não tem nada a ver com ecologia. Qual a hipótese ecológica que está sendo testada? Qual a teoria de fundo do seu trabalho? Que são coisas que hoje eu dou aula sobre. Então, nesse momento, eu tentei, né? Você está entrando no mestrado, você não tem aquela bagagem. E aí eu comecei a tentar responder e, obviamente, que eu não tinha bagagem suficiente para responder aquilo. E lá pelas tantas aquilo mexeu demais comigo que eu falei, bom, então aparentemente eu não estou trabalhando com ecologia, mas estou num programa de pós-graduação em ecologia. E agora que eu estou no mestrado, vamos seguir a vida. Porque agora eu tenho que terminar o mestrado e sair com o título desse negócio. E continuei acreditando nas coisas que eu trabalhava, achando que tinha alguma coisa de ecologia. Meu orientador sempre me deu muito apoio nesse sentido, falando que tinha muito de teoria ecológica, mas aquilo mexeu muito comigo e por mais que meu orientador confiasse em mim, eu eventualmente talvez não tivesse a confiança que eu deveria ter como mestrando. E aí fui desenvolvendo a minha dissertação, fiz uma dissertação
no final que eu fiquei muito satisfeito, mas no final do mestrado a primeira dúvida que me veio é: será que eu realmente estou trabalhando com ecologia? Será que eu sou realmente um ecólogo? Porque, pelo que eu fiquei sabendo na época, isso gerou até uma discussão dentro do departamento, né, dentro do programa de pós-graduação, na verdade, que uma pessoa que trabalhava com sistemas agrícolas estava fazendo num programa de pós-graduação em ecologia. Então, isso virou uma discussão para mim, e isso virou uma discussão interna dentro do próprio programa de pós-graduação. Bom, passou isso, falei, não vou entrar no doutorado direto, vou dar um tempo, refletir sobre se realmente eu quero seguir na vida acadêmica, e lá pelas tantas, a principal dúvida que veio para mim foi: será que eu sou realmente um ecólogo? Eu acho que eu não sou um ecólogo, eu acho que eu sou muito mais um entomólogo, eu trabalho com os insetos, as interações são consequências do processo e tudo mais, e isso ficou na minha cabeça. Tanto é que quando eu fui fazer o doutorado, eu fui fazer o doutorado na Universidade Federal de Viçosa e fui trabalhar no programa de pós-graduação em entomologia, então não tinha nada a ver com ecologia a princípio. E aí, quando eu entrei lá no programa de pós-graduação em ecologia, que eu fui trabalhar com a minha orientadora, que por acaso era uma agrônoma que tinha feito doutorado em biologia populacional, eu achei interessante porque a gente começou a trabalhar com vários temas que passavam pela ecologia e eu não tinha me dado conta disso ainda. E aí eu me recordo bem que a gente estava numa disciplina de pós-graduação e um amigo meu, que hoje é professor, inclusive lá da UFV, sempre trabalhou muito com ecologia teórica, falou para mim assim: nossa, Pedro, mas esse seu trabalho tem tudo a ver, esse capítulo que você está falando tem tudo a ver com metacomunidades, isso tem a ver com crescimento populacional, com a teoria que está relacionada à ecologia de populações. E eu falei para ele: colega, acho que não, hein? Acho que eu sou entomólogo, acho que não tem nada a ver com isso, e continuei trabalhando. E fiz a minha tese de doutorado, feliz e contente com os temas que eu estava trabalhando e que, no final das contas, eram todos voltados para a ecologia, mas eu, assim, não enxergava. E aí, tanto não enxergava que eu nunca até então tinha submetido um trabalho meu para uma revista de ecologia. Eu basicamente submetia meus trabalhos para as revistas que estavam mais voltadas para agronomia, especialmente para entomologia, porque eu realmente não acreditava que eu era um ecólogo. Esse sentimento, depois que eu saí, ficou mais tranquilo, eu estava mais bem resolvido com isso, só que depois do doutorado eu comecei a enfrentar um outro dilema, né? Eu trabalhava com sistemas agrícolas, mas eu não era agrônomo o suficiente para trabalhar para agronomia. Ao mesmo tempo trabalhava com ecologia das interações em sistemas agrícolas e eu não era ecólogo o suficiente para trabalhar dentro da ecologia, isso na minha perspectiva, né? Porque eu trabalhava com sistemas agrícolas. Ao mesmo tempo, eu não poderia ser mais um cientista ambiental, porque faltava um pouco da parte ambiental, e eu me vi num limbo, e eu não sabia o que eu era. Ao mesmo tempo, eu não era zoólogo, porque zoólogo, aparentemente, existe uma caixinha misteriosa lá das pessoas da zoologia que trabalham, tem gente que acha que é basicamente sistemática e taxonomia, e eu não me vi em nenhuma das áreas. Mas aí eu falei, bom, eu acredito no que eu trabalho, gosto da minha pesquisa, gosto das coisas que eu trabalho e vamos seguir em frente. E continuei seguindo isso. Entrei na universidade, na época na universidade particular, fui professor substituto na UNB, inclusive no departamento de zoologia, por ironia do destino, onde eu substituí inclusive a minha orientadora da graduação, que foi bem interessante. E continuei fazendo os meus trabalhos e foi aí que eu comecei a orientar alunos de iniciação científica. Eu era professor de uma universidade particular e eu comecei a orientar alunos de iniciação científica na temática que eu trabalhava, que até então eu também achava que não era ecologia. E aí continuei seguindo minha vida nesse sentido e sempre com esse dilema. Bom, vou fazer um concurso para agronomia. Não podia fazer um concurso para agronomia porque tinha que ser agrônomo. Vou fazer para ciências ambientais. Não, tá faltando componente ambiental. Vou fazer um concurso para ecologia. Não, mas eu trabalho com sistemas agrícolas. E assim começou esse dilema todo. Depois de passar por muitos lugares diferentes, trabalhar em vários lugares distintos, teve uma época que eu fui trabalhar, depois que eu entrei na universidade particular e fui professor substituto, eu também tive um contrato com o Ministério da Agricultura, onde eu basicamente traduzia o conhecimento científico, né, para tornar ele políticas públicas, e eu interagia diretamente com o Ministério da Agricultura, que queria saber qual que era a eficiência agronômica por exemplo, de um agente de controle biológico,
com a Anvisa, que queria saber o impacto na saúde humana disso, e também com o pessoal do IBAMA, que queria saber qual que era o impacto ambiental. E aí eu me via numa zona de conforto, em que eu estava trabalhando com pelo menos 2 das 3 temáticas que eram bem confortáveis para as coisas que eu gostava de trabalhar, para os meus anseios profissionais, trabalhando ao mesmo tempo com agronomia, com algo que tinha um impacto agronômico, tinha impacto na vida das pessoas, mas que também tinha uma parte de meio ambiente bem relacionada, e lá eu conseguia juntar as 2 coisas ao mesmo tempo. E aí depois fui dar aula aí me chamaram para dar aula para concurso público. Aí me chamaram para dar aula de concurso público e me chamaram para dar aula de ecologia. Aí eu falei, vixe, então tá, né? Vamos lá dar aula de ecologia, né? E na universidade particular eu dava aula de zoologia e de ecologia. Então comecei a ficar um pouco mais confortável com os temas, mas ainda não me via como ecólogo. E aí foi bem interessante porque aí lá pelas tantas abriu um concurso aqui na UNB, que, se eu não me engano, o título da vaga era assim: Ecologia Aplicada, Biodiversidade e Manejo de Ecossistemas Terrestres. Eu falei, bom, parte aplicada, beleza, tô lá. Agora essa parte de biodiversidade e manejo de ecossistemas terrestres, não sei se é bem o que eu quero. Mas era a minha última oportunidade, porque trabalhando em pelo menos 2, 3 empregos ao mesmo tempo, você em um determinado momento não tem mais tempo para publicar os trabalhos, porque você está ocupado trabalhando. Né? E falei, esse é o último concurso que eu vou fazer, porque a partir de agora eu não vou ter mais produção para isso. E fiz esse concurso para ecologia aplicada, né? E o que foi legal é que eu passei nesse concurso. E aí, quando eu passei nesse concurso para ecologia aplicada, e na banca estavam 3 ecólogos que são muito referências assim, para ecologia e conservação do cerrado, né? 2 deles eram da Universidade de Brasília e um era uma delas era da Universidade de São Paulo, e os 3 acharam que eu era apto para aquela vaga de ecologia aplicada. E aí começou a me acender uma coisa. Nossa, eu acho que, de repente, eu posso ter alguma coisa a ver com ecologia. E aí caiu a ficha. Bom, agora que eu estou contratado dentro de uma vaga de ecologia aplicada, dentro do departamento de ecologia, que é um dos departamentos mais tradicionais de ecologia que a gente tem no Brasil, conhecimento sobre cerrado, e eu trabalho com agricultura, então eu acho que eu trabalho com ecologia em sistemas agrícolas. E a partir disso aí eu comecei a me ver realmente como ecólogo. Pelo menos eu fui contratado para isso, eu tinha que me esforçar para, mesmo que se eu não achasse que era, eu tinha que passar a ser. E a partir daí eu comecei a me entender realmente como um ecólogo. Então, o que é interessante dessa história é que um professor, que hoje é meu colega do programa de pós-graduação, foi uma pessoa que começou a botar essa dúvida na minha cabeça, que eu acho que me desestimulou bastante. Não foi só essa pessoa, mas no caminho você acaba sendo desestimulado por isso. Mas eu acreditei nas coisas que eu trabalhava, e lá pelas tantas, pelo menos 3 pessoas que eram bem tradicionais acreditaram nisso também e viram como uma oportunidade de ter um professor de ecologia que trabalha com ecologia de agroecossistemas. Então, assim, hoje, obviamente, eu me vejo como um ecólogo, sei que eu sou um ecólogo, tenho plena convicção disso, tenho certeza que não sou zoólogo, tenho certeza que não sou agrônomo, eu tenho plena certeza que eu sou ecólogo. Só que essa dúvida demorou pelo menos dentro do meu primeiro ano dentro da Universidade de Brasília, essa dúvida perdurou durante um bom tempo. E isso acabou influenciando, inclusive, no meu laboratório, né? Porque quando eu fui contratado, uma das coisas que eu tive a oportunidade de ter, eu fui uma das últimas pessoas do departamento que haviam laboratórios disponíveis. E eu poderia dar o nome que eu quisesse para o meu laboratório. E aí, quando eu fui pensar no nome que eu ia dar para o meu laboratório, eu pensei, nossa, tinha um laboratório anterior que era de interações multitróficas. Poxa, eu trabalho com interações multitróficas. Poxa, laboratório de interações agroecológicas. Eu falei, não, aí eu vou voltar para o agro de novo. Tem que ser uma coisa mais para ecologia. Que eu vou dar o nome de laboratório de ecologia e interações, alguma coisa desse tipo. Aí lá pelas tantas, eu refletindo sobre o nome do meu laboratório, eu pensei, antes de mais nada, o que eu quero trabalhar, né? Falei, olha, eu trabalho com insetos, então tem que ter insetos no nome.
Eu trabalho com ecologia, então obviamente tem que ter ecologia no nome. E durante a minha carreira eu quero continuar trabalhando com ecologia de agroecossistemas, como eu trabalho hoje, numa coisa que eu acreditei durante toda a minha carreira, mas eu quero ter a liberdade de atender as demandas de outras pessoas que têm vontade de trabalhar com áreas naturais e com insetos nessas áreas. E aí eu comecei a me ver como eu trabalhei com vários insetos, vários grupos, de uma forma bem generalista, eu comecei a ver que eu gostava de trabalhar realmente com biodiversidade, com ecologia em diversos temas. E aí foi aí que surgiu o nome do laboratório, que eu falei, então para abranger todas essas coisas, diferentes insetos, diferentes interações, trabalhar com ecologia de populações, de comunidades e até eventualmente de ecossistemas, o nome mais perfeito seria o nome mais batido, que tem 1 milhão de laboratórios no Brasil, que é Laboratório de Ecologia de Insetos. E aí foi daí que surgiu o nome, né? Como uma afirmação de que hoje eu realmente trabalho com ecologia, com o meu organismo foco sendo os insetos, e aí foi daí que surgiu o LECOI. Só que foi muito interessante porque não é só o nome do LECOI de ser Laboratório de Ecologia de Insetos. A gente tinha que pensar numa sigla, né? Porque todos os laboratórios têm sigla lá, tem uma abreviação. E a maioria dos laboratórios de ecologia de insetos chamam LEI, né? Laboratório de Ecologia de Insetos, óbvio. E aí eu estava um dia discutindo com a minha esposa aqui dentro de casa e falei, como é que vai ser a abreviação do nome do meu laboratório? E aí, dentre as possibilidades que tinha, eu cheguei na conclusão que seria LECOI, para botar o eco em evidência, o L de laboratório, eco de ecologia e o I de insetos, para eu sempre, durante a minha carreira toda, eu ter certeza que a gente tem que acreditar no que a gente tem que seguir o que a gente acredita, e lutar por isso, e para eu me lembrar disso sempre. Então hoje eu me considero um ecólogo de verdade que trabalha com ecologia de insetos, e o eco do LECOI representa muito dessa minha autoafirmação e do meu desdobramento com os meus alunos, que eu tenho certeza que se veem muito mais como ecólogos do que qualquer outra área. Então essa é um pouquinho da minha história e de como que o LECOI virou LECOI. Pedro, muito obrigada por compartilhar suas histórias com a gente e muito obrigada por abrir as portas do LECOI para esse podcast. No próximo e último episódio dessa temporada, o Pedro vai voltar para revisitar os relatos da temporada e contar para a gente o lado do orientador de cada um dos causos contados aqui. E se você também quer contar seu caos aqui, ou quer indicar alguém que tem uma boa história para contar, entre em contato com a gente por e-mail cienciainformativa@gmail.com ou pelas nossas redes sociais. Você pode fazer parte da nossa próxima temporada, ou quem sabe, podemos fazer uma temporada dedicada ao seu laboratório ou centro de pesquisa, como foi esse especial LECOI. Gostou do nosso conteúdo? Segue a gente no Spotify ou se inscreve no YouTube para não perder nenhum dos próximos episódios. Aproveita para compartilhar esse relato com quem ainda está descobrindo quem é e também com quem gosta de um bom caos. Obrigada por estar com a gente e até a próxima!